Olá, vamos fazer agora uma análise do sistema dinâmico em um sistema no espaço de estados com 3 variáveis de estado. Ou seja, nós temos agora um sistema dinâmico com grau 3. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir então a função de transferência, os polos e os zeros de transição. Ok? Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos começar então pela função de transferência. Tá? Deixa eu só fazer um setup aqui, ó. Então, sabido que a função de transferência, ela possui esse formato, tá? Essa é a função de transferência. A função de transferência, ela é uma matriz, tá? Composta pela matriz C vezes a S vezes a matriz identidade menos a matriz A, tudo isso invertido, vezes a matriz B. Então, o nosso problema de multiplicação de matriz não vai ser não é tão estressante. O grande problema está aqui, ó, na inversão da matriz, que é isso que a gente vai ter que caprichar. Mas lá na disciplina virtual eu deixei alguns vídeos para vocês, tá? Onde vocês podem então ver um pouquinho em mais detalhes como é que se faz então o determinante de uma matriz, seja de 2x2, 3x3, 4x4, que é o caso que vai ocorrer aqui, e como se faz então uma inversão de uma matriz, ok? Vamos lá então. Montando então essa expressão, pegando as matrizes da nossa equação e montando ela aqui no nosso quadro, o que nós temos? Ó? Então, matriz C colocamos aqui, matriz A colocamos aqui, né? A S vezes a matriz de identidade viram um vetor, né? Uma matriz com a diagonal principal tudo em S, e aqui a matriz B, ok? Bom, aí a partir desse momento a gente pode já fazer aquela primeira operação de subtração que tem ali no meio, com muito cuidado para não errar os sinais. Tá? A gente vai fazer cálculos bem complexos hoje aqui, tá? E não vamos errar por uma questão de sinal, ó, S menos 1, depois 0 menos 2, e assim vai montando cada um dos elementos. E essa é a matriz que nós temos então que fazer a inversão. Que nós vamos chamar ela agora, até para facilitar um pouquinho o conceito, tá? De matriz M. Quem é a matriz M? Essa matriz M aqui, ó, que nós vamos fazer a inversão. Então, essa é a matriz que eu vou chamar de M. E o que nós precisamos fazer é o inverso da matriz M. E quem vai ser o inverso da matriz M? O inverso da matriz M, por conceito, ele é o inverso de M, ele é 1 sobre o determinante de M, o determinante dessa matriz, vezes a matriz adjunta de M. Ok? E como que nós vamos chegar nessa matriz adjunta? Aí são alguns passos que nós vamos ter que dar, tá? Para que a gente chegue na matriz adjunta, nós temos que começar lá na matriz M, fazer a transposta da matriz M. Da matriz transposta temos que definir as matrizes menores e das matrizes menores aplicar os cofatores. Aí nós chegamos na matriz adjunta, que é esse elemento que vai aqui, que não é o inverso ainda. Você vai ter que multiplicar por 1 sobre o determinante da matriz, tá? Então é essa via crucis que nós temos que passar aqui, ok? Então, vamos começar com o que é mais fácil, tá? Vamos fazer então aqui a matriz transposta. O que é a matriz transposta de M? O que era linha vira coluna, o que era coluna vira linha. Notem aqui, comparei as duas matrizes. O que era linha vira coluna, tá? Então essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, a transposição, definir então quem é a matriz transposta. E quem que vai ser as matrizes menores? Depois eu quero que vocês façam esses cálculos com bem detalhado, assim, tipo um passo a passo no caderno de vocês, ó. A matriz menor, ela é oriunda da onde? A regra é bem simples, tá? Por exemplo, esse elemento aqui, tá? Vamos pegar como exemplo o elemento A11. Esse elemento ele vai ser o quê, ó? Ele vai ser o resultado do determinante da matriz composta pelos elementos que não tocam ele nem na linha nem na coluna. Ficou um pouquinho complicado, né? Mas ok, vamos fazer uma pequena animação aqui para vocês verem. Ó. Nós estamos falando desse elemento aqui. Ó. Esse elemento aqui, ele vai ser o determinante da matriz dos elementos que não tocam ele na linha nem tocam ele na coluna. Portanto, sobrou somente esses aqui. Então, o determinante dessa matriz 2x2 vai ser esse novo elemento chamado matriz menor. Então, S menos 2 vezes S menos 4, menos 3 vezes 0, com os sinais. Ok?
Deixa eu só fazer duas coisas aqui. Agora vamos pegar esse elemento aqui, ó. Quem é esse elemento? Que vai ser esse elemento aqui, ó. Quem que vai ser esse elemento? Ele vai ser o determinante da matriz composta pelos elementos que não tocam ele. Ou seja, esses aqui. Porque esses tocam na linha e esses tocam na coluna. Ok? Então, temos essa matriz composta por esses elementos que não tocam. Então, 0 vezes S menos 4 menos menos 3 vezes menos 1. Está aqui o determinante. E assim vai, tá? Então, vamos pegar aqui mais aleatoriamente. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, esse elemento central, que é esse elemento aqui. O que ele é? Que matriz é que compõe ele? São esses aqui, ó, que não tocam ele, nem na linha, nem na coluna. Então, isso é uma matriz 2 por 2. Então, é esse vezes esse, menos esse vezes esse. Tá ok? E assim você vai fazendo cada um dos elementos da matriz menor. Ok? E aí a gente chega nessa matriz que aqui está. E aí, operando cada um dos elementos, nós chegamos a esse resultado aqui, ó, que são as matrizes menores. Tá? De cada um dos elementos que aqui estão. Chegamos na matriz adjunta? Ainda não. Ó, nós saímos da matriz M, fizemos a transposta, fizemos as matrizes menores e agora temos que aplicar os cofatores, tá? Existe uma regra para aplicação dos cofatores, mas como é matriz 3 por 3, tá? Então a gente já pode resumir essa regra da seguinte forma, tá? Os elementos que estão nessas células onde tem o sinal de mais permanecem com o mesmo sinal. Os elementos que é onde estão com o sinal de menos, então eles têm que ser multiplicados por menos 1. Tá? Então notem que a regra é complicada, mas a operação é bastante simples. É só trocar os sinais dos que estão aqui, ó, formando uma cruz, tá? Para uma matriz 3 por 3. Trocando então esse sinal aqui, ó, menos 3 vira 3, tá? Aqui, menos 2S mais 8 vira 2S menos 8. O menos 2 vira 2. E o menos 3S mais 3 vira 3S menos 3. Aplicou os cofatores e aí nós chegamos à matriz adjunta. Tá ok? Bom, chegando à matriz adjunta, né, fizemos todo esse espaço aqui, deixa eu fazer apenas uma pequena anotação aqui para a gente não se perder, tá? Então, ó, pegamos daqui, ó, e expandimos aqui para poder chegar na matriz adjunta, já temos uma parte da solução do problema, tá? Bom, mas não é só a matriz adjunta que nós precisamos também do determinante da matriz, tá? Então, vamos determinar, com perdão da redundância, o determinante da matriz. Então, o determinante da matriz M vai ser quem? Vão ser esses elementos aqui, ó, tá? Deixa eu só tirar esse risco que ficou a mais aqui. Ó. Então, o determinante da matriz M, deixa eu colocar aqui uma indicação para vocês não se perderem. Ó. Então, o determinante da matriz M vai ser o quê? Diagonal principal multiplicada e somada, diagonal secundárias multiplicadas e somadas. Então, tá aqui todos os elementos, tá? Agora a gente vai fazendo a operação algébrica, tá ok? Que vai resultar nesta expressão que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Aqui começa a ficar um pouco fácil, né? A primeira coisa que você tem que fazer é excluir os elementos que tem zero, ó. Os elementos que tem zero se anulam, então não precisam nem existir. Fica só os outros elementos que não tem zeros. Aí você vai operando, cuidando muito bem dos sinais. E como já era de esperado, chegamos a um polinômio de grau 3. Tá ok? E então agora já temos essa determinante. Mas, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, ó. O que nós chegamos? Nós chegamos à determinante da matriz M. E o que é a matriz M? A matriz M é essa matriz aqui, ó. E o que é essa matriz aqui? É S vezes a identidade menos A. Ora, o que é o determinante de S vezes a identidade menos A? É os polos. Porque se eu pegar essa expressão e igualar a zero, eu tenho os polos do meu sistema. Então vamos aproveitar que já fizemos o cálculo, que já estamos aqui, e já vamos calcular os polos. Tá? É claro que quando a gente chega em sistemas dessa ordem, tá? A ordem 3, por exemplo, já fica difícil. Você não pode simplesmente aplicar uma fórmula de Bhaskara, né? Você já vai ter que usar outras técnicas. Mas aqui a gente utiliza o ICILAB como uma ferramenta, tá? Então, vamos diretamente no ICILAB definir os polos por ali, ó. Como? Através dessa expressão.
roots igual, aí monta o polinômio, tá? E pede as raízes desse polinômio, roots, e ele vai te fornecer. Então notem, temos três polos, tá? Um deles na posição 4.8 e outros dois na posição 1, né? 1.1 e simetricamente colocados, né? Então, porque eles são complexos. Mas olha o que chama atenção, todos os três são parte real positiva. É um sistema que tende a ser instável. Ok? Já temos os nossos polos, não precisamos calcular eles de novo, né? Ok? Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos continuar com a função de transferência, tá? E de que forma? Deixa eu pegar ela aqui, resgatar ela. Então, pegamos agora a nossa função de transferência, que aqui estava, tá? Ok? Daqui passamos para cá. Deixa eu fazer uma anotação aqui para ficar mais claro, ó. Voltamos para cá, para a função de transferência. E agora vamos fazer os devidos cálculos, né? Porque agora é um cálculo matricial. Ele só é complexo porque ele é grande. Ó, olha a matriz que gera. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder trabalhar um pouco melhor. Ó. Então, aqui está a matriz C, aqui está a matriz B e aqui está a matriz M a ser invertida, tá? E invertendo a matriz, trazendo o resultado da nossa operação, aqui está ela. Ó. Tá? Ok? Agora o que temos que fazer? Multiplicar C vezes essa matriz invertida, né? E depois multiplicar por B. Tanto faz a ordem aqui, tá? Neste caso. Então, fazendo a primeira multiplicação, multiplicando por C, ó. Então, o que acontece, ó? Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, tá? Então, fica essa primeira célula mais a última célula, porque a célula do meio se anula, ela é zero. Essa célula mais essa célula mais essa célula. Como os denominadores são idênticos, então a gente só soma os numeradores, tá? Resulta então nessa função. E agora eu vou multiplicar pelo vetor B, tá? E aí multiplicando pelo vetor B, como ele tem zero nas extremidades, então somente a célula do meio é que perdura. Tá ela aqui. Então não precisa ficar calculando as células que depois tu vai multiplicar por zero e vai se anular, tá? Não percam tempo com isso. Então agora, olha só, nós vemos aqui, ó, apenas para destacando, né? Então o menos 8 eu subtraio aqui do 2, então vira menos 6. Tá aí a nossa função de transferência, tá ok? Uma função de grau 3. Como é que a gente pode certificar que isso está correto? Será que isso está correto mesmo ou não? A gente pode ir lá no Scilab, ó, tá? A gente pode ir no Scilab e fazer o teste, tá ok? Vou fazer aqui com vocês, ó. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos primeiro, ó, configurar o S é igual a %S, depois nós vamos alimentar as matrizes, ó, essa é a matriz A. Uma dica para vocês, às vezes a gente se perde um pouquinho aqui, ó, então quando você coloca a matriz A, tá, faça o seguinte, ó, não coloque o ponto e vírgula, que ele te mostra a matriz, ó, e aí você pode visualmente perceber se fez algum erro, se cometeu algum erro, é apenas uma dica, tá, gente? Então olha só, aqui temos a matriz B, aqui temos a matriz C, e aqui temos a matriz D, que é zero, ok? Bom, aí a gente pede para gerar um sistema linear, systemlin, tá? No domínio contínuo, e a partir desse sistema eu peço o GSS, ó, state space states, então no espaço de estados, para to transfer function, para a função de transferência. Tá aqui a nossa função de transferência. Aí eu chamo a atenção de vocês, ó, deixa eu voltar aqui no nosso modelo. Tá, mas só um pouquinho, ó, deu diferente a função de transferência. Não, olha só. Aqui, ó, ela tá com S ao quadrado, mas olha o número que tá na frente, 1.76 vezes 10 na menos 15. Isso é 0, mais 0 zeros, 14 zeros, desculpa, para depois 1.76. Pô, isso aqui é zero. Mas é que o Scilab ele é uma ferramenta muito completa, tá? Então você pode ignorar esse número aqui, isso aqui é um número muito pequeno. Então ficou 2S menos 6, 2S menos 6. Aqui estão os dois polinômios, tá? Isso é muito importante, fazer esses cheques com o Scilab para verificar se está fazendo correto as coisas, tá? Inclusive na própria inversão da matriz, uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? O que nós tínhamos ali? Nós tínhamos então que a expressão que a gente precisava inverter era essa daqui, ó.
eu vou alterar ela aqui, ó. A expressão que a gente precisava inverter era essa daqui, ó. Tá? Então, S vezes a identidade menos A. Só que isso aqui tinha que fazer o inverso. Então, só faz isso aqui, ó. Inv. Tá aí a matriz inversa. Só que, claro, tem que saber ler, né? Olha só, coluna 1 e coluna 2. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 da matriz inversa. Tá? Então é bom ir fazendo esses cheques para ter certeza, porque às vezes tu erra um sinalzinho e depois erra toda a conta. Então vai conferindo isso aqui no Scilab. O que falta agora a gente fazer? Está terminado o nosso trabalho? Não, ainda tem mais um outro trabalhinho que é os zeros de transferência. Precisamos saber aonde é que ficam os zeros de transferência, tá? Desse nosso sistema. Então vamos lá, ó. É algo muito semelhante, tá? Eu chamo muito a atenção de vocês aqui no menos B, ó. Isso aqui costuma atrapalhar um pouquinho a gente, tá? Então, aqui nós temos essas matrizes, matriz A, matriz B e matriz C. A gente resgatou lá do problema principal, que aqui está, ó, tá? Então, vamos, uma vez resgatado essas matrizes, nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos, então, definir, fazer essa montagem desse nosso sistema. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é isso daqui, ó. É definir quem é esse tal Z, alusivo a zeros, né? Quem é esse Z vezes a identidade menos o A. Então, Z vezes a identidade dá isso, porque a identidade seria uma matriz de zero com a diagonal principal unitária, menos a matriz A. Isso aqui é uma operação de subtração de matrizes. E isso dá isto. Tá ok? Bom, então agora nós podemos fazer o quê? Agora nós podemos montar a nossa matriz principal, tá? Definidos aqui na nossa expressão, em que aqui nós temos a matriz Z vezes a identidade menos A, tá aqui ela, ó, Z vezes a identidade menos A, tá? Aqui nós temos a matriz B, só que com sinal negativo, né? Então esse 1 vira menos 1, cuidado isso. Aqui nós temos a nossa matriz C, conforme está lá na fórmula, tá? E aqui nós temos a nossa matriz D, que no nosso caso é nula. E o que nós queremos? Nós queremos o determinante dessa matriz, porque nós vamos igualar esse determinante a zero e vamos ter os zeros de transferência. E aí aqui a coisa começa a pegar um pouquinho mais de preço. Por quê? Porque como é que se faz o determinante de uma matriz 4x4? Tá? Uma matriz 2x2 a gente sabe fazer, uma matriz 3x3 a gente sabe fazer, matriz 4x4 a gente ainda não tinha trabalhado. Eu postei lá na disciplina virtual uns vídeos, tá? E também algum material em PDF mostrando como é que é o passo a passo de como que se faz essa inversão. Não é muito difícil, tá? Na verdade é bastante simples. O que nós vamos fazer é definir uma linha, e por lógica a gente acaba definindo sempre a primeira linha aqui, mas poderia ser qualquer uma dessas linhas. Vamos definir uma linha, tá ok? E essa linha vai ser excluída. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular 4 elementos. Quais são eles? O elemento A1, A2, A3 e A4. O elemento A1, o primeiro elemento, ele vai ser o quê? Vai ser esse elemento aqui, tá? Multiplicado pelo determinante da matriz, composta pelos elementos que não tocam ela nem na linha nem na coluna. Então, nesse caso aqui, ó, tá? Vou até dar um zoom aqui para a gente poder observar melhor, tá ok? Um pouco mais de calma nesse capítulo aqui. Então, neste caso, o que nós vamos fazer? Para calcular, deixa eu pegar aqui o meu lápis, ó. Para calcular esse elemento A1, tá? Nós vamos fazer o determinante dessa matriz aqui, ó. Por quê? Porque esses elementos não tocam esse elemento nem na linha nem na coluna. Tá? É muito parecido com fazer as matrizes menores, tá ok? Para calcular esse elemento aqui. Feito isso, faz a mesma coisa para esse elemento, tá? O determinante desse elemento, né, das matrizes que não tocam ele, que daí então vão ser essas aqui. Não toca nem em linha, nem em coluna, tá? Só que daí aqui tem uma ressalva, para esse elemento tu tem que multiplicar por menos 1, tá? As linhas que são pares, elas trocam o sinal do elemento, ok? Bom, então vocês vão acompanhar no material, né, que eu postei na disciplina virtual, que ensina melhor, como mais explicativo, mais passo a passo, como é que é cada um dos elementos. Então eu trago aqui para vocês cada um deles, ó. Então temos aqui o elemento 1, o elemento A1, tá? Então, ó, menos E, e aí vezes o determinante do que sobra, tá? Aí nós temos aqui o elemento A2, tá?
Por uma questão didática, eu trouxe aqui o elemento A2, mas nem precisava, porque ele só já é zero, então ele anula tudo, ele vai multiplicar tudo, então nem perca tempo calculando, tá ok? Então, essa é uma outra dica, e também por uma questão didática, eu estou escolhendo a coluna 1 como elemento isolado, tá? Mas a fórmula prevê que tu pode escolher qualquer coluna, preferência aquela que tem o maior número de zeros, porque daí tu anula quase que todo mundo, tá ok? E aí tu calcula menos, mas vai ter que cuidar como que tu calcula o cofator aqui. Então a gente já, por uma questão didática, usa sempre a coluna 1, porque daí a gente faz assim, ó, positivo no primeiro, negativo no segundo, positivo no terceiro, negativo no quarto. Tá? Bem simples, ok? Só para não se perder no sinal. E aí nós temos o elemento A4. Já falei várias vezes e vou repetir várias vezes. Geralmente a gente erra aqui, nos sinais, ok? Feito isso, a gente tem aqui o resultado de cada um deles, ó. Então, olha o que sobrou. O determinante de Z, né, da matriz Z, vamos dizer assim, que é a matriz de zeros, essa matriz Z aqui que eu vou chamar de Z, essa matriz 4x4, ela vai ser a soma de cada um desses elementos. 0 mais 0, mais 2, mais 2e menos 8. E isso vai dar o quê, ó? Então, por uma questão didática eu trago aqui para vocês bem explícito, tá? E esse aqui vai resultar em nesse daqui, ó. Z2 menos 6. Bom, mas não é só isso, né? Nós temos que igualar esse determinante a 0. Porque igualando ele a 0 é que vai sair os nossos zeros. Então, como que a gente faz isso? Igualando a 0, que número que eu boto em Z que resulta em 0? O 3. Porque 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. Tá? Então quer dizer que nós temos um 0 na posição 6. Então, como é que a gente define isso no Scilab? Usando esse comando aqui, ó, o tr-zeros, tá? E nós temos os zeros. Então, assim como nós tínhamos lá o Holtz para achar os polos, nós temos aqui o tr-zeros. Então, voltando lá no Scilab, tá? Eu já tinha alimentado as matrizes, então eu só preciso pedir os tr-zeros, que são os zeros de transferência. Tá aqui, ó, 3. Realmente, nosso cálculo está correto. Tá ok, gente? Bom, então, observando aqui a nossa análise, né, do nosso sistema no espaço de estados, tá? Monitorando então a função de transferência, monitorando então chegamos aqui na função de transferência, chegamos aqui então nos zeros de transição, chegamos aqui nos polos, então nós podemos traçar um gráfico, tá? Que mostra então o local dos polos e dos zeros. Nós teremos então 3 polos, um polo em 4.8 e outros 2 polos simétricos complexos na posição real 1 e na posição imaginária 1.14, positivo e negativo, são 2 polos, e nós teremos aqui um 0 na posição 3, tá? Então, olhando aqui para o nosso plano, já sabemos que é um sistema que tende a ser instável. Tá ok? Bom, a ideia é que vocês então agora possam ir passo a passo, parem o vídeo, repitam o vídeo várias vezes, né? Refaçam todos esses cálculos, porque a partir deles vocês então vão poder assimilar melhor como é que funciona o processo. É complexo? É. Mas se você seguir a ordem certinha das coisas e sempre confirmando por uma ferramenta computacional, que é o caso do Scilab, vocês não vão ter muitos problemas não, tá ok? Bom, espero que tenham gostado, tá? E à medida do possível eu vou sempre postando aqui alguns vídeos para que vocês possam entendendo melhor como é que funciona essa análise dinâmica no espaço de estados, ok? Obrigado, gente. Até mais.